Deus indecifrável, imortal, inabalável, inatingível, intocável. É impossível Deus errar. Vem Jesus, Maranata. A paz do Senhor Jesus a todos vocês, meus queridos amigos, irmãos e familiares em Cristo Jesus, ao quem alcançar esse áudio. Eu quero compartilhar a palavra do Senhor com vocês, hoje no livro de Efésios, no capítulo 5, ali no versículo 16, onde a palavra do Senhor diz: usem bem o tempo, porque os dias são maus. Não sejam tolos, tentem entender qual é a vontade do Senhor. E aqui eu quero compartilhar com vocês um testemunho de um rapaz que há 30 anos atrás ele conheceu o Senhor Jesus, entregou a vida dele a Jesus, e ali ele teve propósitos e direcionamentos de Deus, né, do que fazer, como fazer. Porém, naquele tempo, esse jovem, ele sempre dava uma desculpa, ele sempre tinha um porquê não fazer, né? E a palavra de Deus diz que se eu e você não pregarmos este evangelho, não pregarmos a palavra do reino, se eu e você não falar aquilo a qual ele tem chamado a minha vida e a tua vida, até as pedras hão de falar, mas aquilo que é a vontade do Senhor não vai deixar de ser anunciada. E nós estamos vivendo claramente os dias maus, os dias difíceis, os dias em que nós temos visto as profecias se cumprirem, se saltarem diante de nós. O Senhor Jesus disse que a geração a qual ele viria seria uma geração que ia estar corrompida, que ia estar passando por crises, que ia estar habitada por pessoas sem afeição, sem amor, pessoas egoístas, amantes de si mesmo, pessoas que pensam mais em si do que nos outros. A natureza está gemendo e gritando, né? A gente ia ver uma geração onde ia ocorrer vulcões, terremotos, de tsunamis, guerras, rumores de guerras, e enfim, a gente tem visto tudo isso acontecer na nossa geração. A minha, a tua geração é a geração a qual o Senhor Jesus virá. E perto está o Senhor, perto está a sua vinda. Como noiva de Cristo, eu sempre digo que o desejo que arde no nosso coração e a oração que fazemos ao despertar é: Maranata, ora vem, Senhor Jesus, porque teu é o reino, porque tu é a justiça, porque o Senhor é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis, e que manifeste, Pai, a tua vontade nesta terra como é no céu. E hoje a gente se depara com pessoas que muitas das vezes têm deixado de cumprir o chamado do Senhor. Porém, eu vou testemunhar sobre o que aconteceu com esse jovem há 30 anos atrás, mas eu quero dizer para você que os nossos tempos são tempos maus, os nossos dias são dias maus, e nós devemos usar bem o tempo. E o nosso tempo, ele tem que ser usado para que se cumpra a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, para que a vontade de Deus seja completa na minha vida e na sua vida, através de mim, através de você. Por isso a gente precisa saber como estamos conduzindo a nossa vida, como estamos usando a nossa vida, porque a gente tem que viver de forma sábia e não insensata, e usar o tempo para levar este evangelho do reino como embaixadores do céu. Nós representamos o reino de Deus aqui nesta terra. Desperta do que dormes, levanta-te, deixa Deus usar a tua vida, deixa Deus usar a tua boca. Faça aquilo que é a vontade do Senhor através de ti, seja coluna, seja luz, seja canal de bênção. Faça a diferença na vida das pessoas que precisam ouvir esta palavra.
Deus, ele quer nos usar. E Deus, ele tem nos chamado para esses dias. E é nesse tempo agora que nós precisamos viver a nossa vida de uma forma sábia, não sejamos tolos. Por isso ele diz, usem bem o tempo, principalmente nesses dias que são dias maus. Não se cale, meu irmão, porque se a gente se calar, as pedras vão falar, mas o Senhor, ele quer usar a minha vida e a sua vida. Este jovem, o testemunho desse jovem, quando ele conheceu Jesus há 30 anos atrás, que ele ainda estava na faculdade, ele era um jovem que andava sem rumo, ele andava perdido, ele andava sem propósito, até um dia que ele encontrou o Senhor, entregou a vida dele para o Senhor, e Deus deu a ele uma palavra que dizia, Deus é 10. E ele deveria avisar as pessoas ali naquela faculdade, ele deveria dizer àqueles jovens ali, que Deus era 10. Ele deveria dizer isso. Só que ele ficava com vergonha. E ele não dizia nada. E uma coisa tão simples como muitos hoje dizem, Jesus, eu te amo, já não se evangeliza, já não se fala mais, meus amores, Jesus, eu te amo. É o maior exemplo, é a melhor frase de um Deus que nos ama tanto, que deu o filho dele para morrer naquela cruz por amor a mim e a ti. Então, Jesus, eu te amo. Jesus, ele te ama, meu irmão. Deve ser falado e pregado, sim, porque muitas pessoas precisam ouvir que elas são amadas por Jesus. Esse jovem, ele tinha vergonha de falar que Deus era 10 e Deus tinha pedido isso para ele. Sabe o que aconteceu? Um tempo depois, na faculdade desse jovem, apareceu um surfista. E esse surfista, ele usava essa frase, Deus é 10. E através dessa frase, ele converteu centenas de jovens naquela faculdade que vieram para Jesus. Aquele jovem, ele queria muito evangelizar no Japão. O sonho dele era ir para o Japão evangelizar. Ele achava essa ideia muito boa, mas ele pensou assim, vou terminar minha faculdade primeiro e depois eu irei. Então, assim, Deus estava chamando ele para um propósito de ir até o Japão, mas a faculdade era o que ele priorizou. Então, o que aconteceu? Quando ele terminou a faculdade, ele já não se lembrava mais que ele tinha recebido um convite e uma ordem para ir até o Japão. Como ele não foi, Deus chamou um outro jovem, que também foi convertido aqui naquela faculdade. Um dos jovens que estavam ali. Ele foi até o Japão e ali ele ganhou 21 mil pessoas. 21 mil almas ele ganhou para Jesus. Então, aquele jovem que não compreendeu que o chamado de Deus era para aquele tempo, teve que ver outro jovem convertido há pouco tempo, sendo levado até o Japão, cumprindo o propósito do Senhor e ganhando, gente, 21 mil almas para o Senhor. Esse mesmo jovem, que foi o jovem que passou por essa situação, ele recebeu um pedido para ajudar a reformar uma igreja. Ele queria ajudar a reformar uma igreja. E essa igreja, ela estava realmente precisando de conserto, né? E como ele trabalhava e ganhava pouco, ele pensou assim, não, Deus, eu não vou ajudar agora, eu vou esperar eu arrumar um emprego melhor, porque assim eu vou poder ajudar mais ali na construção da igreja, né? A reformar essa igreja. Só que o que aconteceu? Aconteceu que ele, mais uma vez, não ouviu a voz de Deus, e uma outra pessoa, gente, veio e reformou toda aquela igreja. Uma outra pessoa veio, deixou aquela igreja reformada, ampliada, né? A igrejinha que estava no interior, caindo ao pedaço, ficou uma igreja nova. E ele perdeu a oportunidade de fazer parte daquela obra. Então, assim, ele não estava sabendo usar o tempo dele. Ele não estava sabendo fazer o uso do tempo dele e das coisas que Deus queria para ele. Ele teve um amigo que pediu para ele escrever um livro
sobre a influência maligna do rock nas pessoas, né? Sobre o tema do rock, a influência dele ser maligna nas pessoas, porque ele conhecia esse assunto e ele já tinha algumas coisas escritas sobre esse assunto, né? Então o amigo dele pediu para ele publicar. Só que ele deixou passar essa oportunidade e, passado alguns anos, ele viu um pastor americano que tinha lançado um livro, né? E esse pastor americano que lançou esse livro era justamente tudo aquilo que era o que ele queria ou poderia ter escrito no livro a qual o amigo lhe deu a oportunidade de escrever, e ele não quis. Então Deus levantou um pastor americano que escreveu esse livro, né? Ele foi chamado também por um amigo dele que é YouTube e que tinha pedido para ele poder tá falando as coisas ali, né? Sobre aquele livro, né? Contando as histórias, né? Falando sobre as coisas que o Senhor tinha dado para ele, né? E ele também acabou perdendo essa oportunidade, né? O que acontece? Lucas 19:40, Jesus diz: digo-vos que se estes se calarem, as próprias pedras clamarão, como eu estava falando. Se eu e você, que temos um chamado hoje para anunciar o Senhor, se eu e você hoje conhecemos que Deus tem nos chamados, a gente tem um propósito, e a gente não está fazendo, ou por vergonha, eu não sei falar, eu acredito que isso não é para mim, deixa que os outros fazem, os outros farão, porque se eu não vou, Deus vai levantar outras pessoas, né? Porém, você vai ter perdido o seu tempo, vai ter feito mau uso do seu tempo, quanto você poderia não deixar de viver as suas coisas, mas também aproveitar o tempo para servir o reino de Deus, né? E a gente vai prestar conta, meus amados, de tudo isso. Qual que é a moral da história? A moral da história é clara. Não é que nós somos especiais, não é que nós somos melhores, não é porque Deus quer que eu faça alguma coisa porque Ele achou em mim a melhor ou o melhor, não é porque os outros não são capazes, né? Porque Deus, Ele capacita aqueles que não têm capacidade. Deus, se Ele nos pede algo, Ele não quer ficar esperando anos, Ele não vai ficar esperando séculos, Ele não vai ficar, não, vou esperar o tempo dele. Não, quando Deus te pede algo, é para agora. É aquilo que Ele quer que você faça agora, ou dentro do tempo que Ele vai estabelecer, né? E muitas das vezes a gente não atenta para a vontade do Senhor, a gente não ouve a sua voz, né? Ele quer que a obra dele seja anunciada por mim e por você, né? Mas se eu e você não for, imagina, as pedras há de atender o pedido do Senhor, né? Então, assim, você pode se mexer para lá, se mexer para cá, você pode se tentar esconder, você pode tentar fugir daquilo que é o chamado. O mundo continua a girar, a vida vai seguir, Deus, Ele vai contar com a gente, mas se a gente não for, Ele vai achar quem está disposto aí, como a gente viu no testemunho desse jovem. Outros foram, outros cumpriram o propósito que era para ele fazer, né? Então, gente, a gente tem que fazer a nossa parte e não ficar esperando muito tempo, ou o tempo que eu acho que eu devo fazer, né? Se eu me calar, as pedras hão de falar. Se eu não fizer, alguém há de fazer. Porque a mensagem, ela não é minha, ela é do Senhor, ela é de Deus. Então, ela há de ser pregada, ela há de ser anunciada. Então, esse jovem, quando foi no ano de 1997, ele teve uma oportunidade de ensinar escatologia. Ele teve a oportunidade de ministrar o Apocalipse, né, durante 4 meses, que também ia ser, né, ele ia transmitir isso para outras pessoas, né? Enfim,
e ele acabou deixando passar também essa oportunidade. E aí depois que passado mais um tempo, né, que ele não quis ministrar esse curso, ele viu outras pessoas ministrando o curso e coisas que Deus mostrou a ele, essas pessoas tinham recebido também, e elas estavam acontecendo justamente nesse tempo a qual o Senhor tinha determinado. Então, assim, a palavra do Senhor, ela é direcionada a nós para que nós possamos ir e anunciar o Evangelho, para que nós possamos ir e levar a palavra do Senhor. Né? A gente estamos vivendo dias maus, dias difíceis, dias complicados, aonde o Senhor tem nos mostrado que existe um tempo para despertar, aonde Deus quer que eu e você use bem o tempo, maneje bem o tempo, né? Que os nossos dias sejam remidos, que nós sabemos guardar muito bem, manejar muito bem o tempo, agora Ele tem nos dado, né? A gente está vendo aí que as profecias têm se cumprido, o Senhor Jesus, Ele está voltando, então a gente precisa submeter à vontade do Senhor. A gente precisa compreender aquilo que Ele quer agora, né? E eu e você precisamos anunciar a palavra dEle. O Apocalipse é a palavra que foi revelada a João, vinda do próprio Deus, né? O próprio Jesus revelou o Apocalipse para João. Hoje, Ele está soltando diante de nós, né? Visões que Daniel recebeu, Ezequiel, os profetas, né? Então, assim, tudo hoje está acontecendo diante dos nossos olhos. É inevitável a gente querer tapar o sol com a peneira diante da nossa realidade, meus amados. Jesus Cristo está voltando. Jesus Cristo está voltando. Essa é a mensagem que nós precisamos anunciar. São dias difíceis, são dias maus, mas existe uma esperança, que mesmo nesses dias maus e difíceis, nós temos a esperança e a convicção de que Jesus disse que em meio a tudo isso, Ele vem buscar a sua igreja. Ele vem trazendo livramento. Haverá escape para todos aqueles que crê e confia no Senhor, para todos aqueles que entregaram a sua vida a Ele, creram em sua palavra, né? O confessaram como seu único Senhor e Salvador das suas vidas, né? Aceitaram ao Senhor Jesus, o sacrifício da cruz, foram lavados, remidos pelo Senhor, né? Hoje já não somos criaturas, mas nos tornamos filhos de Deus, como diz ali, né, em João 1,12, né? Que todos quantos aqueles que creram, deram-lhe os direitos de serem chamados filhos de Deus. E como filhos de Deus, nós precisamos obedecer à sua vontade. Desperta do que dorme, levanta, deixe que a luz do Messias brilhe sobre você, leve essa palavra, deixa Deus te usar, que não seja preciso que as pedras venham clamar, que nós possamos aprender, assim como esse jovem, ele perdeu tantas as oportunidades, né? Ele deixou passar tanto aquele tempo, hoje, ainda mais hoje que os tempos estão curtos, a gente não pode deixar passar o tempo, a gente não pode deixar para amanhã, porque não é para amanhã, o Senhor quer que nós façamos hoje. Então levanta-te, usa bem o seu tempo, ouça a vontade do Senhor. Seja uma pessoa que viva de forma sábia e não seja uma pessoa insensata. Maneje bem o seu tempo, porque os dias são maus. E que eu e você venhamos a entender qual é a vontade do Senhor para estes dias. Amém? Que Deus abençoe sua vida e que essa palavra possa te edificar. Fique na paz do Senhor e nos vemos no próximo áudio.